Olá, graças e paz. Eu gostaria de meditar no Evangelho de João, no capítulo 11. O título na minha Bíblia, A Ressurreição de Lázaro. João, ele escreveu o seu Evangelho por volta do ano 85 depois de Cristo. Ele vai escrever no capítulo 20, no versículo 30 e 31, que Jesus havia operado muitos milagres na presença dos discípulos, mas estes havia escrito para que eles acreditassem que Jesus era o Filho de Deus e tivessem nele vida eterna. Então nós vemos que João escreveu o seu evangelho, ele quis colocar apenas 7 milagres. O último milagre que eu vou ler aqui, João capítulo 11, que foi a ressurreição de Lázaro, foi um milagre que ele operou assim, que desafiou a fé das pessoas. Lázaro já havia morrido, já fazia 4 dias, e havia uma crença ali entre os judeus que o Senhor poderia ressuscitar as pessoas apenas até o 3º dia. Até o 3º dia a alma da pessoa ficava no corpo. Depois do 3º dia não tinha mais jeito. Só Deus para fazer isso. Eles acreditavam nisso. Mas Jesus chega quebrando o protocolo e mostrando quem ele era. Havia um propósito nesse milagre. Provar que Jesus era o Filho de Deus. Eles sofreram ali. Ninguém sabia qual era o propósito. Jesus não falou nada para ninguém. Mas havia um propósito. Assim é na nossa vida. Às vezes também nós sofremos, passamos por adversidades, mas nós temos que crer que o Senhor está no controle sobre todas as coisas e tem um propósito. João significa o Senhor mostrou graça. Então nós vamos meditar aqui e eu creio que o Senhor vai mostrar graça para nós. Nós vamos ver aqui nos primeiros versículos que Lázaro estava enfermo. Então Marta e Maria, eles moravam em Betânia, eles mandam avisar Jesus que Lázaro estava enfermo. E Jesus estava à distância de um dia de Betânia. E quando o mensageiro chega para avisar Jesus, Jesus vai dizer assim, no versículo 4, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então o mensageiro agora, acredito que voltou agora mais um dia para voltar, e quando ele chega ali para avisar Marta e Maria que essa enfermidade não era para a morte, Lázaro já estava morto, porque no versículo 39 vai dizer que quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias, e Jesus ficou 2 dias onde ele estava, quando ficou sabendo que Lázaro estava enfermo. Então, um dia para ir, um dia para voltar, 2 dias, mais 2 dias, Jesus ficou 4 dias. Então, provavelmente, Lázaro morreu no primeiro dia que o informante chegou até Jesus. Nesse mesmo dia, Lázaro morreu. E agora ele chega lá e diz para as irmãs, um dia que já havia se passado, que Lázaro morreu, um dia para voltar, e falar assim, a enfermidade não é para a morte. Mas como assim, se Lázaro já estava morto? Eles não entenderam, provavelmente Marta e Maria não entenderam nada, como não é para a morte, se já morreu. Era para a glória de Deus. Eles não entenderam aquilo no momento. Bom, tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não conseguimos entender de imediato. E às vezes nós sofremos e choramos e pensamos que o Senhor não está ligando para nós, que o Senhor não liga para os nossos sentimentos, não liga se nós passamos por adversidade ou por problemas, mas Ele liga sim. Nós vamos ver aqui nos versículos que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. O Jesus chorou ali. Ele sabia que Lázaro ia ser ressuscitado, mas quando ele viu a aflição de Maria e de Marta, o comoveu, ele ficou comovido com aquilo. Ele sentiu compaixão por elas. O Senhor, ele sente as nossas dores, ele tem misericórdia de nós. Ele não sente prazer em nos ver sofrendo e chorando. Não, ele é um Deus amoroso, é um Deus bondoso. Nós vemos então que Jesus vai dizer isso no versículo 4. Não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Era agora o 7º milagre que Jesus estava operando ali, que João estava escrevendo, né? Ele vai escrever apenas 7 milagres no seu evangelho. Mas tinha um propósito naquela enfermidade. Tinha um propósito maior em tudo aquilo. Agora nós vivemos até com a nossa visão humana, nós enxergamos só um pouquinho. Mas um dia, na eternidade, nós vamos entender que foi bom ter passado por alguma adversidade, algum problema. O Senhor estava forjando em nós o caráter de Cristo. Hoje nós temos uma visão limitada das coisas e não conseguimos enxergar por completo. Mas nós temos que acreditar em Deus.
acreditar que tudo que acontece para o nosso bem e que tudo ele tem um propósito maior. Então, Jesus fica ali mais por 2 dias ali onde ele estava. E agora ele fala, vamos, o nosso amigo Lázaro está morto. E os discípulos não queriam que ele voltasse, mas Jesus conversa com eles ali e ele volta e fala, olha, eu me alegro porque vocês não estavam ali. Porque se Jesus estivesse lá em Betânia, provavelmente ele curaria Lázaro. E seria um milagre, mas não seria um milagre dessa magnitude. O Senhor sabe o que está fazendo, temos que confiar nele. E no versículo 20 diz que quando Marta ficou sabendo que Jesus estava chegando, ela chega ao encontro, ela vai correndo ali até onde Jesus estava. Jesus não havia adentrado ainda em Betânia. Maria ficou sentadinha em casa. Marta parece que estava descabelada e parece que estava algo travado aqui, queria falar com Jesus de todo jeito. E quando ela chega diante do Senhor, ela fala para o Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A impressão que dá, ela que põe Jesus na parede e fala, olha, a culpa de ter morrido é que o Senhor não estava aqui. Mas Jesus começa a conversar com ela, ele entendeu que ela estava emocionalmente abalada. O Senhor nos entende, ele conhece a nossa estrutura, começa a conversar com ela, no sentido de gerar fé no coração dela. Mas ela estava perturbada. Jesus falou para ela, o seu irmão há de ressuscitar. E Jesus começa a conversar com ela, e ela fala assim, eu sei, vai ressuscitar assim no último dia. Ela mostra para o Senhor, ao mesmo tempo que ela mostra fé no Senhor, ela parece que ela olha para a realidade dela. E muitas vezes nós somos como Marta, embora com o nosso coração nós não mostramos fé no Senhor, mas o nosso lado humano quer fazer com que nós olhamos para as tempestades e vendavais, que nós venhamos enxergar os muros ou os gigantes, mas nós temos que olhar para o Senhor. E Jesus estava liberando palavra para fortalecer a fé dela, mas ela não estava olhando para o Senhor, porque ela estava com o coração magoado e muito ressentida, porque Lázaro havia morrido e Jesus não tinha voltado quando eles mandaram chamar. Humanamente falando, fazia um certo sentido. Eles oraram, eles clamaram, mas Jesus não veio no tempo deles. Nós temos que entender que o Senhor trabalha como quer, Ele opera como quer, no tempo dele, não no nosso tempo. Nós temos que descansar no Senhor, esperar o tempo dele, mas não é fácil, por isso nós não podemos esperar de qualquer forma ou de qualquer maneira, mas nós temos que meditar na palavra, nós temos que orar, nós temos que buscar o Senhor. Fala, Senhor, fortalece a nossa fé, ajuda-nos a não murmurar, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a não pecar, Senhor. Nós não queremos entristecer o Teu Santo Espírito, nós não queremos perder a Tua presença, Senhor, mas nós precisamos esperar no Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é a nossa fortaleza, Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Teu santo nome, ó Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Tu és digno de honra, de poder e glória. Não há outro nome, Senhor, a ser invocado. Aleluia, Jesus. E nós vamos ver que a falta de fé de Marta fez com que Jesus parasse. Jesus ele não continuou a sua caminhada, ele ficou parado no exato lugar onde ele encontrou com Marta. Ele pergunta, então, Jesus no versículo 26 pergunta, ele começa a conversar com Marta e fala, eu sou a ressurreição e a vida, seu irmão há de ressuscitar. E ela, sim, no último dia. Ela não demonstrava uma fé, sabe por quê? Porque quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria lá em Betânia, Jesus havia liberado uma palavra poderosa, e Maria ficou quietinha aos pés do Senhor, alimentando da palavra. E Marta ficou agitada, preocupada com muitas coisas. Ela ouviu a palavra superficialmente. A palavra não entrou no seu coração. Então ela tinha uma fé muito vaga. Nós não podemos cometer esse erro de Marta. Quando você participar de um culto, numa reunião, onde for ministrada a palavra, preste atenção na palavra. Deixe a palavra entrar no seu coração para gerar fé e fortalecer o seu coração, alimentar a sua alma. Porque quando surgir a adversidade, os problemas, aquela palavra vai te alimentar, te fortalecer, e você vai conseguir passar pela adversidade glorificando a Deus. E agora Jesus manda chamar Maria. E Maria, no versículo 38, vai dizer isso. Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Você está vendo que a falta de fé, Jesus estava vindo para operar o milagre, mas a falta de fé de Marta fez com que Jesus parasse. Jesus não entrou em Betânia, ficou parado exatamente onde ela demonstrou a falta de fé dela. Ela olhou para a realidade
o seu irmão morto e não olhou para Jesus, o autor da vida. Para onde você tem olhado? Para o problema, para a adversidade, para as coisas terrenas? Olha para Jesus, olha para a palavra, senão você vai afundar como Pedro afundou no meio do mar. Olha para Jesus. Se você estiver afundando, clama ao Senhor, Senhor, socorre-me, restaura-me. Não se afogue nos problemas da vida. Então Jesus manda chamar Marta. E o interessante, manda chamar Maria, perdão. E quando Maria ouviu que Jesus havia chamado, no versículo 29 dizer isso, levantou e foi ter com ele. No versículo 30, Jesus não tinha chegado, ainda estava onde Marta havia encontrado. Os judeus pensaram que Maria ia ficar chorando. Eles falaram assim, vendo pois judeus que estavam com ela em sua casa, Maria apressadamente se levantou e eles pensaram, ela vai para o sepulcro para chorar ali. As pessoas pensaram que ela ia ficar só chorando, choramingando, mas não, ela estava indo aos pés do Senhor. Talvez as pessoas olhem para você e pensem que você vai ficar só lamentando as derrotas, as mazelas que passamos por essa vida. Não, nós temos que correr para Jesus, nós temos que ir aos pés do Senhor, falar, Senhor, ainda que eu não entenda os teus planos, e não entenda, Senhor, os teus propósitos, mas eu quero estar aos teus pés, Senhor. Eu não quero ficar chorando por aquilo que eu perdi, Senhor, porque eu creio que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, e em tudo o Senhor tem propósito, Senhor. Eu quero descansar no Senhor, eu quero estar aos teus pés. Fortalece a minha fé, Senhor, para que eu não venha murmurar contra ti. Porque Marta e Maria podiam pensar, Jesus podia ter vindo mais rápido, mas olha quanto tempo demorou para ele vir, e quantas vezes nós somos assim, nós estamos precisando do milagre para ontem, estamos orando e clamando, e o Senhor não abre a porta, o Senhor não destrói a muralha, o Senhor não abre o mar, o Senhor não opera conforme nós queremos, e às vezes o nosso eu quer se rasgar, a nossa carne quer se irar, mas nós temos que dar vazão ao nosso espírito, falar, Senhor, eu não entendo, Senhor, teus planos, teus propósitos, mas eu confio em Ti, Senhor. Eu sei, Pai, que um dia, Senhor, eu vou estar com o Senhor na eternidade e eu vou entender, Senhor, que tudo foi para o meu bem, tudo foi para o melhor. Um dia nós vamos entender isso. Um dia nós vamos estar com o Senhor na eternidade e vamos olhar para tudo isso e falar, nossa, olha como eu sofri à toa. Eu não sabia, Senhor, que o Senhor tinha total controle sobre tudo. Então, Marta, quando chega diante de Jesus, ela fala as mesmas palavras. No versículo 32 vai falar isso. Chegando onde Jesus estava, lançou aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Note que as palavras são as mesmas, porém há uma diferença de atitude. Marta dá a impressão que ela chega peitando, se eu estivesse aqui, eu não tinha morrido. Maria não, Maria se lança aos pés do Senhor e rasga o seu coração e diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Houve uma diferença de atitude, houve uma adoração antes. E isso vai ter uma reação diferente no Senhor. Nós não podemos querer colocar o Senhor na parede. Senhor, tem que fazer isso, eu determino aquilo. Não é assim que funcionam as coisas. Ele é o Deus, Ele é o oleiro, nós somos o vaso de barro. Ele trabalha como quer, Ele faz como quer. Então, mas ela provocou uma reação no Senhor diferente. Marta conversou com o Senhor ficou parado. Mas Maria não. Se nós olharmos aqui, quando Maria falou isso para o Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí vai dizer assim, no 30, Jesus, quando a viu chorar, e chorando os judeus com ela, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. A atitude de adoração de Maria, o seu choro, a sua adoração ao Senhor, parece que provoca uma reação diferente no Senhor, e Jesus se perturba, e parece que Jesus dá um agito assim, se enche, e fala assim, onde você colocou ele? Ao contrário de ficar parado, em frente à incredulidade de Marta, a fé de Maria faz com que Jesus queira ir em direção ao problema, em direção ao sepulcro, onde Lázaro estava. A fé dela fez com que Jesus movesse em direção à bênção. E quando a multidão, eles viram a atitude de Maria ali chorando, a multidão falou assim, não poderia esse, que abriu os olhos do cego, no versículo 37, impedir que ele morresse?
E agora no versículo 38, Jesus se moveu-se outra vez. Você está vendo que a fé de Maria contagiou a fé da multidão e parece que Jesus estremece de novo, se move de novo. A fé toca em Jesus com profundidade e o Senhor agora ele fala assim: tira a pedra, tira a pedra. Parece que Jesus fica apressado para querer abençoar, para querer mover o milagre. E o interessante aqui vai dizer que Jesus chorou. Jesus chorou ali, irmão. No versículo 35 diz isso: Jesus chorou. Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas mesmo assim ele chorou ali vendo Maria chorando, vendo a tristeza de Marta, vendo ali o seu amigo morto. O Senhor ele se importa com os nossos sentimentos, ele se importa com as nossas diversidades, com os nossos problemas. Não pense você que ele é frio, não. O nosso Deus é um Deus que tem sentimentos. Ele nos ama. Nós somos propriedade dele, ele se importa conosco. O Senhor se importa com você. Então, quando Jesus falou, tira a pedra, Marta entra no meio e fala: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. E Jesus a repreende e falou: Marta, no versículo 40, eu já não tenho dito a você, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Ou seja, Marta não acreditava, falava só da boca, que não venhamos mostrar para Deus uma fé dessa, vazia e rasa, somente com a boca, mas possamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Então eles tiram a pedra, e Jesus vai dizer assim, saia Lázaro, venha. E Lázaro vem todo enrolado em faixas, era um costume deles ali da época. E Jesus fala: desatai-o, deixai-o ir. Jesus ele tinha poder para ressuscitar morto, ele não poderia falar: sai pedra, e Lázaro já sair todinho, prontinho, bonitinho. Mas o que dá para o homem fazer, a mulher fazer, o Senhor não faz. Tirar a pedra é comigo e com você. Tratar das pessoas que chegam na igreja, né? Lázaro tipifica uma pessoa que chega na igreja todo enrolado, cheio de problemas, e tirar os carrapichos é o pastor. Trabalhar nas pessoas que chegam é papel da igreja. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Esse evangelho tem muitas preciosidade, e se eu fosse meditar com muita profundidade, nós ia ficar aqui mais uns 10, 15 minutos. Mas fica para a próxima. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.